Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou comentar com vocês as leituras que eu finalizei no mês de abril de 2026. Olá, gente! Que bom que vocês estão por aqui. Hoje vamos então comentar sobre as leituras do mês de abril de 2026. Foram várias e muitas excelentes. Mas antes eu quero aproveitar para pedir para você se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito, para vocês deixarem um joinha no vídeo, que sempre me ajuda muito, e um hype, caso aparecer para você. E lembrar que caso você queira adquirir qualquer um desses livros, ou qualquer produto pela Amazon, por favor, utilize meu link, que sempre fica aí no box de descrição e no primeiro comentário. Basta você clicar no link e fazer as suas compras normalmente, você não vai pagar nada mais por isso e eu vou receber uma pequena comissão pela venda, então é uma forma de vocês ajudarem o canal a continuar aqui com vídeos frequentes, tá bom? E eu vou começar falando sobre um livro infanto-juvenil que eu li para um clube de leitura que eu estou fazendo junto com alguns amigos meus de infância e de adolescência. Nós estudamos juntos no colégio e resolvemos fazer esse clube na Livraria Mantiqueira, que é aquela livraria que abriu aqui na minha cidade de São José dos Campos, uma livraria de rua, e a gente quer apoiar a livraria, então a gente está fazendo um encontro a cada 2 meses e comprando o livro do nosso clube lá na livraria. Dessa vez eu não comprei lá porque eu já tinha o livro escolhido, a cada 2 meses uma pessoa indica um livro. Dessa vez a indicação foi do meu amigo Pedro Menchique, que me assiste aqui no canal. Oi, Menchique. Ele escolheu o livro As Bruxas, do Roald Dahl. Eu não sei qual é a editora que está publicando aqui no Brasil, porque a versão que eu tinha é a versão em inglês, chamada The Witches, pela Puffin Books, que pelo jeito é um selo da Penguin. As ilustrações são de Quentin Blake. Então esse livro também se encaixou nos meus 12 livros para 2026, aquele meu desafio do início do ano. Um dos meus temas era ler um livro em outro idioma, e eu já tinha lido um em espanhol, agora eu li um em inglês. Este livro foi originalmente publicado em 1983, acredito que muitos de vocês o conheçam pelo filme da Sessão da Tarde. Tem um filme com a Angélica Houston, que é de 1990, chamado Convenção das Bruxas, e é um filme super famoso, fez parte da infância de muita gente. Aquele filme é baseado neste livro, que é um livro infantil, infanto-juvenil, inclusive cheio de ilustrações bacanas ao longo das páginas aqui. E é um livro que fala sobre bruxas. Conta a história de um menininho cuja avó conta pra ele algumas histórias sobre bruxas e diz pra ele, cuidado, existem bruxas, elas não gostam de crianças, elas somem com as crianças por aí. E ela descreve formas do menino reconhecer uma bruxa. Até que eles vão passar férias em um hotel e o menino se esconde num salão lá do hotel para poder brincar com os ratinhos que ele tem, sem levar bronca. Mas nisso que ele se esconde no salão, começa a convenção das bruxas. Na verdade, a convenção de um grupo de mulheres que está hospedada ali também. E ele descobre que essas mulheres são bruxas, porque elas têm todas aquelas características que a avó dele descreveu. E é claro que isso vai colocá-lo em apuros, né? Ele vai sofrer as consequências aí de estar invadindo o espaço das bruxas. E assim, eu achei o livro muito assustador para uma criança, ao mesmo tempo que eu acho interessante que exista livros desse tipo para crianças. Não sei se hoje em dia isso está sendo muito feito, né? Da gente tratar ou trazer histórias que tenham terror envolvido, que tenham, em uma certa medida também, violência envolvida para contar para as crianças. Histórias de medo mesmo, que geram medo. E para mim o que deu medo nessa história foi o clima de conspiração, de você não saber direito quem são essas bruxas. Isso colaborou muito pro suspense, para esse clima um pouco de medo que eu acho que o autor quis passar. Eu também gostei muito do vocabulário do livro em inglês, acho que é um vocabulário rico e é uma coisa que muitas crianças hoje estão perdendo, falando aqui por alguns alunos que eu já tive, alunos e alunas, né, que desconhecem algumas palavras ou têm um vocabulário mais pobre do que se esperava para a idade deles, e eu acho que esse livro, pelo menos em inglês, traz um pouco disso, assim, alguns adjetivos diferentes do que a gente está acostumado e tal. E com esse aqui eu não tive dificuldade nenhuma de ler, porque é um livro infanto-juvenil, então a linguagem é mais tranquila, né? Também gostei que tem um certo bom humor aqui no livro, apesar dessas partes aterrorizantes. Tem toques de bom humor aqui, que acho que elevam o livro. Tem algumas falhas, na minha opinião. Por exemplo, não gosto muito do jeito que ele retrata as bruxas
no sentido de descrevê-las como mulheres, alguns tipos de mulheres específicos, embora depois ele fale que as bruxas não são mulheres, são tipo uma outra espécie que não é humana. Mas enquanto tá falando das bruxas como mulheres, eu me incomodei, porque é um discurso de que algumas mulheres não são o que parecem ser, elas são manipuladoras, elas são dissimuladas, que remete, né, a essa tradição mitológica do cristianismo, do judaísmo, essa ideia de que Eva é a mulher que corrompe os outros, que é muito persuasiva, mas é muito ardilosa. Então me colocou nesse lugar. Provavelmente não foi a intenção do autor, mas com tanta coisa que a gente tem visto por aí, dos discursos Red Pill, da machosfera, que tem se discutido bastante, me atingiu num lugar doloroso, essa ideia de que algumas mulheres são muito perigosas, sabe? E na nossa discussão eu fiquei sabendo também que esse autor é bem problemático em várias questões. Por exemplo, parece que ele tinha opiniões antissemitas. Eu não sabia, embora aqui no livro ele fale de mulheres carecas como sendo bruxas, e existe um ramo do judaísmo ortodoxo em que as mulheres raspam o cabelo, né? Aí eu não sei falar muito a fundo pra vocês, gente, sobre essas questões da vida do autor. Eu precisaria pesquisar um pouquinho mais. Mas, como vocês podem perceber, eu acho que é um livro que tem pontos positivos, pontos negativos. Foi interessante, a nossa discussão foi boa também lá no dia. E se você tiver curiosidade, eu acho que vale a pena ler, tendo aí alguns filtros, mas também se abrir para essa história aterrorizante que o autor quis criar. Caso você não tenha ligado o nome à pessoa, esse autor também é autor da Fábrica de Chocolates, a fantástica Fábrica de Chocolates, e de Matilda, que além de serem livros, também viraram filmes. Eu li no Kindle um livro que me chamou a atenção pela sinopse, chamado O Último Dia de Dava Shastri, de Kirtana Ramseth, pela editora Astral Cultural, com tradução de Aline Salles. Pelo que eu entendi, essa autora é dos Estados Unidos, com ascendência indiana, e a protagonista dela também é assim. É um livro que está no Kindle Unlimited e tem 416 páginas. Esse livro conta a história da Dava Shastri, que é uma mulher lá com seus 70 anos de idade, uma super empreendedora. Ela já teve empresas assim multimilionárias e conseguiu vendê-las por mais dinheiro ainda. Então ela virou uma bilionária, fez fortuna aí com as suas empresas e com negociações, e acabou virando também uma filantropa, uma mulher que concede bolsas de estudo e coisas desse tipo para ajudar os outros, uma espécie de caridade. Ela vira essa figurona aí da sociedade, meio socialite mesmo. Não lembro se é Nova York, na cidade dela, lá dos Estados Unidos. Só que ela está com um câncer terminal e ela resolve fazer um suicídio assistido. Mas ninguém sabe disso, nem a família dela. Então o que ela faz? Chama toda a família dela, os filhos, os netos, os genros e noras, para um chalé que ela tem numa ilha. A ilha toda é dela, ela comprou uma ilha. Todos esses parentes vão lá pro chalé passar o Natal, o Ano Novo com ela. Só que ela tem uma condição, ela não quer que ninguém fique com celulares e tablets, ou seja, ninguém com conexão à internet, porque ela tem um plano. Então, quando essas pessoas chegam lá e guardam os seus celulares, ela guarda num armário especial para ninguém acessar, celulares e tablets, ela vaza a notícia de que ela faleceu. Ela pede para o advogado dela dizer que ela faleceu e tal, para a imprensa. Porque ela quer ver o que os órgãos da imprensa e como é que a população vai reagir à morte dela. Ela quer saber o que as pessoas vão falar sobre isso. E em algum momento ela conta para os filhos também o plano dela, porque ela quer praticar esse suicídio assistido daqui a 2 dias, em que todo mundo também vai estar sem celular. Então é como se ela já tivesse morrido, mas ela quis esses 2 dias aí pra... Não sei se são 2 dias, um pouquinho menos, tá? Mas ela quis esse tempinho aí pra ver como é que as pessoas reagiriam. Então a família dela entra em choque, não sabia que ela estava doente, não sabia que ela vai morrer daqui a pouquinho, né? Então eles têm que processar tudo isso que está acontecendo. E além de tudo, a imprensa acaba descobrindo alguns segredos da Dava Shastri. Segredos que ela não gostaria que tivessem sido descobertos. Eu gostei muito dessa ideia, dessa sinopse, eu achei a premissa interessantíssima, por isso que eu fui ler o livro. Mas eu achei que a execução não foi tão boa assim, infelizmente. Eu achei que a execução foi meio sem graça. Para começar, eu tava confundindo muito os filhos dela, os genros dela. Eu não sabia muito bem quem era quem. Então eu acho que a autora não soube apresentar muito bem os personagens pra gente no início. A narração, ela foi mais focada na reação dos filhos e dos netos,
do que da imprensa e do grande público, que era algo que eu esperava a partir da sinopse do livro. Eu achei que a gente fosse ver muito mais a repercussão externa do que a repercussão interna. Não é o que acontece, tá? No livro a gente fica muito mais acompanhando como é que a família lida com essa notícia do que o grande público. E eu achei que os segredos dela nem foram tão legais assim, nem foram tão surpreendentes, tão escandalosos quanto ela estava achando. Percebi algumas semelhanças desse livro com Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que foi um livro que fez grande sucesso por aí, pela internet. Eu li, eu dei 4 estrelas para o Evelyn Hugo, eu gostei, mas não amei. E esse também aconteceu isso. Os paralelos que eu percebi é que ambos os livros são protagonizados por mulheres mais velhas, né, de 70 anos de idade, mais ou menos. No fim da vida, elas estão lidando com algumas questões delicadas ali, e elas são muito ricas, muito famosas, mas eu acho que a Evelyn Hugo tem mais carisma, ela é mais protagonista do que a Dava Shastri. A Dava, eu fiquei meio irritada com ela, assim, não sei, achei ela meio egoísta, meio sem gracinha também. Ela é muito controladora, muito séria, achei ela desinteressante, pra falar a verdade. Então, assim, foi uma leitura que passou meu tempo, mas teve hora que eu fiquei meio irritadinha. Se você gostou da sinopse, leve em conta esses meus comentários. Pode ser que a sua experiência seja melhor que a minha. Mas, pra ser justa, eu acho que lá nos 75% do livro, o ritmo melhorou um pouquinho. Mesmo assim, foi médio pra mim. Eu também finalizei um que eu comecei no mês de março, mês que eu só leio autoras mulheres. Mas eu só terminei esse livro em abril, porque ele é um pouquinho maior. É o livro Zoológicos Humanos, Gente em Exibição na Era do Imperialismo, de Sandra Sofia Machado Couttsous, pela editora Unicamp, com apoio da FAPESP. Esse livro faz parte de uma coleção chamada História Ilustrada, que publica livros digitais com resultados de pesquisas situadas nas áreas de história social e da cultura, e que utilizam documentos textuais, iconográficos e sonoros. Essa autora é pesquisadora na área de história da fotografia e ela analisa fotografias desse período da história da humanidade que a gente chama de imperialismo. Eu vou fazer um vídeo sobre esse livro especificamente, então eu vou detalhar melhor esse livro para vocês em outro vídeo, mas só para vocês saberem do que se trata, né? No século XIX foi muito comum que pessoas fora do padrão corporal europeu e considerado, entre aspas, normal, fossem expostas para vários fins. Para fins científicos, para fins de entretenimento, para fins de ganhos de dinheiro, obviamente, para fins de demonstração de poder. E isso chegou ao cúmulo de expor pessoas que eram africanas, por exemplo, né, do continente africano, em países europeus e nos Estados Unidos, como se fossem zoológicos, pessoas ali presas numa jaula ou presas numa pequena vila montada para que elas exibissem o seu modo de vida como algo extremamente exótico, peculiar. Então aqui a gente tem, por exemplo, um público branco assistindo a 2 pessoas de outra cultura, né? Pessoas do continente africano, aqui a parte de trás também. E é algo tão violento que eu acho assim... Eu acho surreal que isso de fato tenha acontecido, de tão absurdo que é. E esse livro trata, além dessa situação dos zoológicos humanos, fala das pessoas que eram expostas em shows de aberrações, né, que nos Estados Unidos eles chamavam muito dos freak shows, geralmente pessoas fora do padrão corporal, ou que tinham alguma doença, como elefantíase, ou que tinham nanismo ou gigantismo, né, alguma coisa que as tirasse do que é considerado comum. Pessoas com deficiência também, microcefalia, eram expostas como aberrações e como itens de curiosidade para as pessoas irem lá se divertirem e se sentirem melhor, com certeza, né? Se sentirem superiores de alguma forma. Então, esse tema dialoga muito com o tema da ciência da época do século XIX, uma ciência extremamente racista, e é um livro muito bom sobre esse assunto. Ele é um livro de história, mas que analisa, como vocês estão vendo, tem muitas imagens, não só fotografias, de vez em quando aparece, eu não sei se eu vou achar aqui pra vocês, achei aqui, ó, de vez em quando aparece QR Codes, que você pode escanear com o seu celular, e direciona para o site da Unicamp pequenos vídeos sobre o que essa autora tá estudando, tá narrando pra gente no livro. Então,
Então é um livro muito impactante, muito importante também da gente conhecer essa história que é tão horrível, para que espero que a gente não repita nunca. Mas eu vou fazer um vídeo específico sobre esse livro pra gente falar um pouquinho também sobre o período do imperialismo ali na Europa, que atingiu vários outros continentes, né? Eu li mais um para os meus 12 livros para 2026. Um dos meus temas era ler um livro escrito por indígena, mas tinha que ser um livro de ficção, porque aqui no Brasil a gente tem tido mais publicações de autoras e autores indígenas, mas na maioria dos casos ou são livros de não ficção, de ensaios, como é o caso do Ailton Krenak, do Cacique Raoni, do Davi Copenau, livros de depoimentos, ou livros que falam sobre mitologias indígenas, sobre a religião indígena, algumas lendas, que puxam um pouco mais para o lado infantil, geralmente tem ilustrações destinadas também a um público infantil, ou livros de poesia. São esses três que predominam, pelo que eu percebo. Então eu tô muito curiosa para ler livros de ficção escritos por pessoas indígenas, e aí eu peguei um que estava aqui na minha estante já há algum tempo, Todas as Coisas Ferozes, de Cherry de Maline, pela editora Melhoramentos, com tradução de Bruna Miranda. Esse livro é um livro de suspense, talvez até de terror, tá? Essas fronteiras são meio borradas, eu acho. Mas que conta a história de Arkand, que é uma cidadezinha no Canadá, na Baía Georgiana, e que é composta principalmente de pessoas descendentes do povo Métis, que é um povo indígena lá do Canadá. Inclusive é o povo da autora Cherry de Maline. E desde o século XIX, aquela região foi tomada pelos brancos e que foram afastando as comunidades indígenas para regiões mais pobres. Então essa cidade de Arkand está nesse contexto. E nessa comunidade se conta a história de uma criatura assustadora chamada Rogaru. Rogarô, não sei falar direito, mas é um monstro que ataca as pessoas, principalmente pessoas que descumprem alguma regra moral ali daquela sociedade. Então, por exemplo, um homem que dorme com a mulher de outro, ele vai ser atacado pelo Rogaru. Pessoas que quebram a quaresma, pessoas que caçam além do que a natureza permite, né? Caçam além do necessário. Esse tipo de pessoa é que o Rogaru persegue, aterroriza e devora. E esse livro é protagonizado pela Joan, uma mulher adulta que é casada, ela é indígena e ela herdou um pedaço de terra do pai dela. Só que ela e o marido Vitor, há 11 meses, discutiram de um jeito meio feio, assim, porque ele queria vender as terras e ela não queria. E ele saiu batendo a porta, bem bravo, e nunca mais voltou. O Vitor desapareceu, ninguém sabe onde ele foi, onde ele está. E a Jo entrou numa depressão profundíssima, caiu no alcoolismo, e a gente começa a história passados esses 11 meses do desaparecimento do Vitor, em que a Joan tá exausta. Ela tá passando por um luto incompleto, porque ela não aceita que o marido morreu, por exemplo. Não tem indício nenhum de que ele tenha morrido, mas também não tem indício nenhum dele. Então ela não sabe mais o que fazer, ela tá acabada, ela tá desesperada. Mas aí, certo dia, acontece uma situação inusitada. Ela vê uma tenda no estacionamento de um supermercado, uma tenda bem grandona, e ela entra ali. Essa tenda faz parte de uma seita religiosa cristã, e ali dentro ela vê o marido dela. Só que ele não a reconhece. Esse marido dela tá com um nome novo, tá com um corte de cabelo novo, tá vestindo roupas completamente diferentes das que ele geralmente vestia, mas ela tem certeza de que é ele. A voz é dele, a aparência é dele, ele só não a reconhece. E a partir daí, outras coisas misteriosas acontecem e as peças vão se encaixando, você vai entendendo o que estava acontecendo ali. E a gente vai conhecendo também os personagens, né? O passado dos personagens envolvidos e o presente. A narração do livro é em terceira pessoa, eu gostei muito, mas ao mesmo tempo, ele acompanha os pensamentos e as ações da Joan. Então é em terceira pessoa, mas é como se a gente estivesse numa câmera atrás dessa personagem. Achei super interessante ver que, mesmo sendo indígenas da América do Norte, várias questões que estão presentes aqui aparecem em todo o continente, né? São reivindicações de outros povos indígenas. Então, a questão da terra, obviamente, é o ponto fulcral aqui que dá origem a toda a história, é a chave para a história se desenrolar. A sabedoria dos mais velhos também aparece aqui nesse livro. Você tem que confiar no que os mais velhos estão te dizendo, porque é por aí que você vai conseguir se livrar de situações
muito difíceis. O idioma originário também tem aqui um elemento de resistência e de sobrevivência à colonização e à exploração toda que esses povos sofrem. A catequização é trazida como esse elemento de descaracterização da própria identidade indígena, de cultura daquele povo. Ela trata aqui a religião cristã como um elemento que mina a resistência à ocupação das terras indígenas, a compra das terras indígenas também pelos brancos. Então eu gostei muito desse livro. Eu tô falando tudo isso, mas não é algo panfletário, tá? Não fica didático o jeito que a autora coloca. Tá tudo dentro da história, muito bem encaixado. Eu acho a capa infanto-juvenil demais, porque o livro mesmo é um livro adulto, ele fala de temas adultos, violência, drogas, sexo. E eu gostei muito de ser um thriller, né? Um livro meio detetivesco, de suspense, de terror, protagonizado por uma mulher indígena, que não é uma detetive padrão, né? Não é uma investigadora nos moldes do que a gente costuma ver por aí na maioria dos livros policiais. E esse elemento sobrenatural do monstro, da criatura, também acho que traz um toque especial para a história. Eu gostei muito desse caminho que a autora tomou. Acho que a fantasia, a literatura de suspense, de crime, é um bom caminho para ficção escrita por povos indígenas. Claro que longe de mim tentar ensinar como é que, né, eles devem escrever, não é isso. Aliás, não tenho obrigação nenhuma de falar sobre esses temas, nem de seguir padrões ocidentais de escrita. Tô falando aqui como um elogio, porque foi uma história que me pegou bastante, assim, eu gostei de ler do jeito que foi escrito. Achei uma embalagem interessante para falar de temas importantes aí para esses povos e para essa autora especificamente. Eu percebi no Scoob, nas resenhas do Scoob, que muita gente não gostou muito do livro. Não foi o meu caso, eu gostei bastante, recomendo. Caso você tenha curtido os comentários que eu fiz aqui, acho que vale a tentativa. Peguei um que não estava nos planos no mês de abril, mas me deu vontade de ler, comecei e o livro fluiu muito, que é o Vera, do José Faleiro, pela editora Todavia. Esse é o segundo livro do autor que eu leio, eu já li Os Supridores, achei muito bom, embora tenha achado um livro que foi por um caminho que eu não esperava, mas esse aqui eu gostei mais. Vera conta a história de uma comunidade ali em Porto Alegre, uma comunidade periférica, um bairro sem nome, inclusive, próximo da Lomba do Pinheiro, que, se eu não me engano, é o lugar de onde veio, é o bairro de onde veio o José Faleiro. E esse livro conta a história, principalmente, da família da Vera, embora o título seja o nome dela, ela é realmente uma das protagonistas, mas ela não é a única protagonista. Vários outros personagens aparecem aqui, tendo seus pontos de vista contemplados. Então conta a história principalmente da família da Vera, que é praticamente toda de mulheres. É a Vera, a mãe dela, que já tá mais idosa, e 3 irmãs. A Vera tem um filho de 3 anos, uma outra irmã tem uma menina adolescente, a outra irmã tem 2 meninos mais novos, talvez entre 5 e 7 anos de idade, e a outra irmã não tem filhos. E a gente vai acompanhando o cotidiano dessas pessoas. E mais, assim, a gente também vê algumas pessoas da comunidade, o que acontece com elas. A Vera trabalha como faxineira, como empregada doméstica, em uma casa de uma família de classe média alta, num prédio de classe média alta, lá em Porto Alegre. Então você vê ela no transporte público, você vê os perrengues que ela passa na casa dessa família. A gente conhece também o porteiro do prédio, por exemplo. Então, basicamente, é um livro que mergulha no dia a dia dessas pessoas de periferia, lá em Porto Alegre, e que vai nos deixando envolvidos. Você se apega aos personagens, você vê muita coisa errada acontecendo também. Então, ao mesmo tempo que tem esses momentinhos de alívio, momentinhos bonitos, de solidariedade, de carinho, também tem violências que essas pessoas sofrem, inclusive violências que essas pessoas também reproduzem, né? Elas sofrem, mas elas também acabam praticando com outros. E o livro, ele é composto de capítulos curtos, geralmente de 3, 4 páginas, e um capítulo vai se enganchando no outro. Um capítulo é super continuidade do outro, então você não quer largar, porque os capítulos são curtos, você fala assim, ai, só mais um, e a história vai indo. A linguagem é bem direta, cheia de diálogos, então também é uma delícia de ler, bem fácil, apesar das violências, principalmente de gênero e de classe, que aparecem aqui no livro, que sempre são temas pesados, né? Mas o José Faleiro consegue trazer de um jeito fluido de ler. E esse livro me lembrou bastante o Perifobia, que eu li, acho que foi mês passado, da Lília Guerra, e também o livro Solitária, da Eliana Alves Cruz. Vários temas são
diálogos aqui que acontecem com o livro Vera. Então, se você gostou desses outros que eu mencionei, Vera é pra você. E fiquei sabendo que esse é o primeiro livro de uma trilogia do José Faleiro. Fiquei bem feliz que essa história de alguma forma vá continuar, mesmo que não seja literalmente a história da Vera, né, da família dela, mas que essa ideia vai pra frente. Eu gostei muito desse livro e recomendo pra todo mundo que se interessar aí pela sinopse. E outro maravilhoso que eu li em abril foi o livro Depois do Trovão, da Micheline Verunski, pela Companhia das Letras. Nós lemos esse livro para o Piquenique Literário de abril, e a Micheline Verunski é uma autora de Pernambuco, que escreveu O Som do Rugido da Onça, acho que é o livro mais famoso dela, que eu li, gostei muito, foi uma das minhas melhores leituras, acho que não foi do ano passado, acredito que tenha sido do retrasado. E o Depois do Trovão faz parte também de uma mesma série, ela tá fazendo, parece que uma tetralogia, chamada Tetralogia do Mato, e os personagens principais aqui dos livros são indígenas, ou tem alguma raiz indígena. No caso desse livro, Depois do Trovão, a gente acompanha um homem que se define como mameluco. Mameluco é filho de branco com indígena. Então, no caso dele, a mãe dele é indígena, que vivia no engenho, e o pai dele, branco, um jesuíta. Então, esse é um romance histórico que se passa aqui no Brasil dos anos 1600. A gente está lá no século XVII, nem se chamava Brasil ainda, né? Ele se refere aqui às Terras del Rei. E o livro é narrado em primeira pessoa por esse homem chamado Auati, que quer contar a sua própria história e a história do sertão. O sertão aqui entendido não como hoje a gente chama sertão, a gente pensa bem na caatinga nordestina, né? Naquele cenário do sertão nordestino. Aqui não, o sertão significa o interior do Brasil, então tem muito mato ao redor, Mata Atlântica também em parte sertão, o Cerrado é em parte sertão, e no fundo a gente vai acompanhar as memórias desse narrador, contando a respeito da sua infância, de como ele foi tirado desse engenho porque a mãe dele faleceu, e o pai dele, que é o jesuíta, o levou por aventuras pelo sertão, e ele teve que participar de guerras. Na verdade, uma guerra chamada Guerra dos Bárbaros, que durou muitas décadas aqui no Brasil. É uma guerra que fica mais forte na década de 1680 e pega até o início do século XVIII e se espalhou por todo o norte. Aqui ele chama de norte de modo geral, mas é principalmente a região nordeste, o que hoje a gente chama de estados do Nordeste. E esse menino é colocado nessa situação de vagar pelo interior do Brasil, junto com um bando de pessoas. Depois você percebe que são os bandeirantes, né? Esse menino se integra ali ao grupo dos bandeirantes, que é um grupo extremamente violento, que tem como ganha-pão caçar, entre aspas, caçar indígenas e caçar quilombolas, pessoas que fugiram da escravidão. Esses bandeirantes recapturavam e devolviam aos seus antigos donos mediante pagamento. E essa Guerra dos Bárbaros é uma guerra da coroa portuguesa contra os povos indígenas do Brasil, para tomar as terras, basicamente, e para escravizar indígenas também, em alguns casos. Mas, de modo geral, também foi um dos genocídios muito grandes que aconteceu aqui no Brasil, um dos muitos sobre os quais a gente não fala muito, não detalha muito. Então, eu achei muito interessante a Micheline Verunski ter trazido esse episódio, que é um episódio longo da história brasileira, né? E muito estrutural, porque apesar da gente estar falando de 1600 e pouco, a gente poderia estar falando de 1500, podia estar falando de 1700, 1800, 1900 ou 2000 e pouco, né? A gente vê que essa violência contra os povos indígenas é totalmente estrutural no nosso país, e a Micheline transformou isso numa história de um indivíduo. E eu não quero falar muito mais, porque é o seguinte, esse livro ele tem um ritmo até a metade, mais ou menos, metade, 2/3 do livro, e da metade pra frente, ou do último terço pra frente, o ritmo é outro. O livro acelera. E deixa eu contar pra vocês qual foi a percepção do pessoal do Piquenique Literário sobre esse livro. A linguagem dele é muito difícil. O livro ele é escrito num português parecido com o de 1600. Então é uma linguagem que a gente não está acostumado. Parece um português arcaico, misturado com algumas palavras em tupi. A gente fica um pouco perdido mesmo. E nessa primeira metade, você não entende muito bem sobre o que é a história. Eu tô falando aqui desse modo genérico, né, dele ir passeando pelo interior do Brasil e tal, parece que é só isso. Mas da metade ou dos 2/3 pra frente, acontece uma reviravolta na história e aí você entende sobre o que é. Então eu acho que é um livro que vale muito a pena insistir. Eu sei que ele é difícil no início,
mas ele é recompensador para quem vai até o final. Ele emula um pouco essa coisa do sertão recompensar os mais persistentes, né, os que sobrevivem. Eu acho que a Micheline fez de propósito essa forma difícil do livro. A capa também fala muito sobre o livro, esse rio que é também uma impressão digital, um redemoinho vermelho, remete ao sangue, à violência. Enfim, dá para fazer vários paralelos aí, então acho a capa muito bonita e muito adequada. A capa é de Alceu Querossim Nunes e a imagem da capa é um bordado de Aline Bagre, chamado A Bordo. Então, quem for ler, vai fundo e persista. Eu acho que a gente está vivendo um momento em que a nossa tendência é se acomodar muito no que nos deixa confortáveis, né? A gente quer as coisas fáceis. E eu tô dizendo por mim também. Você usa uma inteligência artificial para facilitar um trabalho seu, você pede uma comida no delivery porque é mais fácil do que cozinhar, e a gente quer ler livros que não nos exijam muito esforço ou muita concentração. E eu acho que esse livro, ele faz essas cócegas no nosso cérebro que a gente está precisando retomar. Esse pensamento um pouquinho mais ativo, sabe? Então eu recomendo muito que vocês leiam Depois do Trovão. O Som do Rugido da Onça também é maravilhoso. Agora eu quero ler o terceiro, que já foi lançado. Eu nem sei se eu tô falando na ordem certa, mas o terceiro livro que eu não li ainda é esse aqui, Caminhando com os Mortos. E vai vir um quarto por aí, não sei se é esse ano ou ano que vem. Quero ler todos, porque eu acho que a Micheline Verunski está fazendo um trabalho primoroso como autora contemporânea de resgatar temas históricos brasileiros e trazer de um jeito tão atual. Tá bom, gente? É isso. Essas foram as minhas leituras maravilhosas do mês de abril de 2026. Espero que vocês tenham gostado, tenham pegado algumas dicas. Me conta nos comentários qual desses te despertou mais a curiosidade. Ou se você já leu algum, me conta o que você achou, se você concordou ou não com as minhas impressões, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Obrigada pela presença, pelo joinha. Um beijo e tchau.